E galera, beleza? Sejam bem-vindos para mais um e-commerce escala e hoje com um convidado mais especial, Matheus Basso, que já faturou mais de 5 milhões com a Gimpack, uma empresa que vende mochilas. Quais são os itens que tu tem lá na Gimpack? Mochilas, garrafas, bolsas transversais, acessórios, fitness. Então é ligado bem no público fitness mesmo. Tudo nesse mercado de fitness, de Isso academia. Também é proprietário da unidade de engenharia do corpo de Canoa Shopping. Junto já faturou mais de 30 milhões só no online. Só no online, só no digital. Então imagina, galera, olha a bagagem que o cara tem aqui para nos contar como que vai ser. Então é isso, Matheus, vamos lá. A nossa intenção aqui é ajudar o pessoal que está começando, o pessoal que já tem um negócio que quer escalar, porque 30 milhões não é qualquer pessoa, como a gente estava falando, não é todo mundo que consegue chegar nisso. E o meu intuito é a gente conversar para entender, o que causou esse resultado, o que te motivou a fazer, como que chegou nisso, de onde que veio, porque a primeira objeção, esse cara já nasceu rico, esse cara teve ajuda de não sei quem, de não sei o que lá. E, na verdade, que a grande maioria das pessoas constrói, na verdade, não teve, né? Teve mais a gana, a vontade, bater cabeça até dar certo. Então, me conta um pouco, Matheus, como que começou as tuas empresas, que são várias, eu sei que essas aqui são só algumas que a gente falou, né? Para dar um destaque, mas me conta um pouco aí, como que tu começou essa jornada empreendedora aí. Show. Primeiramente, queria agradecer o convite, obrigado, Capaz. William. Então, como ele disse, Matheus Basso, tenho 29 anos, sou formado em engenharia mecânica, sou engenheiro mecânico de formação. Legal. Fui oficial do Exército por 7 anos, então minha trajetória começou na carreira militar. Com 18 anos eu ingressei na carreira militar, com 19 eu virei oficial do Exército, fui até primeiro tenente. Uhum. E no meio da carreira, na verdade, eu sempre busquei, eu sempre fui uma pessoa muito ambiciosa, eu vim de família muito pobre, uma família humilde, de uma periferia de Porto Alegre, então eu sempre tive muita ambição em almejar algo maior pra mim, né? Eu não queria continuar naquela situação que eu cresci. Tu lembra de onde é que surgiu, Matheus? Porque assim, o que eu vejo, muita gente, ela se fecha naquela situação que tá e aceita. Tipo assim, é assim mesmo, isso aí não é pra mim. Por exemplo, onde eu cresci também, tá? Eu nasci aqui em Canoas, no bairro Harmonia, perto do Matias Velho ali. E o jogo era, mano, quem tem dinheiro é traficante. Era isso. Se o cara entrou lá, ou ele tava roubando, ou ele era traficante. Não sei se pra ti era a mesma coisa. É mais ou menos isso, assim, o que me fez, o que me deu essa ambição foi o ambiente que eu vivia, né? Uhum. Então eu via, é isso aí, era um ambiente onde tinha droga, onde tinha, né, assalto, era um ambiente perigoso, era aquele lugar onde você não podia ficar na rua até certo horário, porque tinha perigo. Então era um ambiente bem hostil e eu sempre tive, a primeira ambição da minha vida era sair de lá. Uhum. Então a minha primeira ambição era eu conseguir uma condição financeira melhor para eu poder morar em um lugar melhor, para poder ter um carro. Então era um sonho que eu sempre tive. Uhum. E aí, com isso, a primeira oportunidade que eu tive, né, foi o Exército. E aí eu recebi essa oportunidade com 18 anos, já era um salário bom na época. Eu falei, é aqui que eu vou começar. Uhum. E aí eu peguei gosto pelo Exército, gostei, mas eu sempre tive aquela sensação de que não era aquilo que eu queria pra minha vida. Assim, eu tinha um dom, eu tinha alguma vocação pra alguma coisa, eu precisava descobrir qual era a minha vocação. Uhum. E nisso eu estava estudando engenharia mecânica, queria ser engenheiro também, então, né, eu tenho esse jeito de criar vários sonhos na cabeça. Assim, Tu queria dar certo, cara. Isso aí, eu queria dar certo. Eu também me identifico, porque quando eu fiz, eu não tinha muita... Eu queria também uma coisa melhor, não sabia exatamente o que era, só não queria ficar onde eu tava. E o que o cara tem de recurso? O engenheiro ganha bem, né? O cara que vai sempre precisar construir coisas e tudo mais. Era essa a perspectiva que eu tinha. Então eu fiz técnico de edificações para depois ser engenheiro também. Legal. Mesma coisa. Eu consegui direto para engenharia porque eu fui bolsista, eu consegui uma bolsa de estudos. Legal. Então tentei 3 vezes o Enem, na terceira vez consegui uma bolsa 100%. Legal. Então eu não pagava minha faculdade, eu nem tinha condição de pagar minha faculdade. Uhum. E aí eu realmente queria ser engenheiro, e aí foi o que aconteceu. No meio do caminho da carreira militar, estudando engenharia, eu comecei a descobrir o empreendedorismo, eu comecei a buscar outras fontes de renda, eu era uma pessoa ambiciosa, eu queria, né, construir mais, e aí eu descobri o poder da internet, o poder do digital, e através do digital eu comecei a minha jornada no empreendedorismo. Então, isso em 2018 foi quando eu comecei, quando eu descobri, e eu estava no meu quarto ano de Exército, então eu segui ainda mais 2 anos conciliando a engenharia mecânica, o Exército e
Então tu digital. tava trabalhando no exército, tava cursando engenharia mecânica. E comecei a empreender no digital. Isso durou 2 anos. 2 anos nessa... É isso aí. Então, eu acordava às 5 horas da manhã, eu ia dormir meia-noite, 1h da madrugada, mais ou menos. Porque era o tempo que eu tinha. Então, eu acordava para poder fazer uma atividade física, para poder treinar. Após isso, entre a atividade física e treinava ainda. Treinar ainda. Então entre a atividade e o exército... O pessoal faz uma coisa e já esquece o treino. Já tá cansado, já acha que é muito. Sim. Então, e aí eu terminava de treinar, terminei o treino 6 e pouca da manhã até às 8, que é o horário que eu começava, eu pegava o computador e ia trabalhar. Aí trabalhava. Aí meio-dia, intervalo de almoço, eu engolia a comida em 10 minutos... E aí muitos iam descansar, eu pegava o computador e ia trabalhar. E já era a Gimpec já? Não era a Gimpec. Ah, não era a Gimpec ela surgiu agora. Ela surgiu faz pouco tempo. Então, não era a Gimpec ainda. E aí, à tarde, trabalhava de novo, ia para a faculdade, intervalo de faculdade, trabalhava muitas vezes. Dentro da aula era um olho no professor, um olho no computador. Isso eu percebi que começou realmente a sobrecarregar no final do 2º ano. Daí eu vi que eu não conseguia... prestar atenção na aula, eu não conseguia ser um bom universitário, ter notas boas, finalizar meu curso, ao mesmo tempo ser militar, ao mesmo tempo trabalhar, mas eu não queria abrir mão do digital, porque eu vi que estava numa crescência, eu já estava conseguindo buscar um valor muito próximo do que eu recebia no exército. Legal. E aí foi quando eu resolvi abrir mão do exército, da carreira militar, para ser um empreendedor. E o que te fez assim, tu já tinha chegado a um nível de faturamento, um nível de dinheiro guardado para te tomar essa decisão? Eu já tinha as duas coisas. Eu já tinha faturado pelo menos meu primeiro 1 milhão no digital, quando eu tomei essa decisão, e eu já tinha, assim, um valor, uma reserva de emergência, que aí eu fiz o cálculo que se tudo desse errado, eu teria, sei lá, 3 anos ainda de reserva de emergência até finalizar meu curso e trabalhar na minha área. Entendi. Mas então foi algo não foi uma loucura, né? Na real. Não, foi bem estruturado, bem planejado. Legal. Mas é claro, eu passou uma vez na minha cabeça só se der errado. As outras 100 vezes passou, vai dar certo. Não podia dar errado, né? Sim. Porque eu sabia a realidade que eu tinha vindo, eu sabia o que eu já tinha construído, então eu precisava continuar crescendo. Eu não tinha essa oportunidade. Eu sempre coloco na cabeça que eu não tinha essa oportunidade de não dar certo. Tinha que dar certo. Sim. E aí eu saí na pandemia, todo mundo me chamando meio de maluco, né? Na pandemia, agora não é o momento, era 2020, começou a pandemia, eu saí em maio, junho de 2020. Mas foi a melhor coisa que eu fiz. Aí tu saiu do exército. E da faculdade também? Ou não, finalizei a faculdade. Finalizou a faculdade. Os próximos 2 anos ali, 2020, final de agosto de 22 eu finalizei a faculdade. Aí tu ficou tocando o negócio e a faculdade até finalizar. O negócio. Show. E aí foi quando eu realmente dei a minha crescida ali, porque eu peguei o tempo que eu dedicava pra carreira militar para me dedicar no meu negócio, para dedicar no empreendedorismo, e deu certo. Legal. E acho que eu não disse, mas eu comecei no dropshipping, né? Então, que é uma modalidade de e-commerce onde você não precisa cuidar da logística. Sim. Então, é um e-commerce, mas você não precisa fazer os envios dos produtos. Você vai achar um fornecedor, pode ser um fornecedor no Brasil, pode ser um fornecedor na China, pode ser um fornecedor em qualquer lugar do mundo. Sim. E ele vai fazer o envio do teu produto até o destino final, que é o teu cliente. E nessa época, tu fez um drop mais genérico ou tu já fez mais nichado? Eu comecei em 2018 e 2019 com loja genérica para eu poder me identificar onde que eu ia gostar de atuar. Então, para qual lado eu vou? Eu não sabia o que vender, né? Então, eu criei uma loja genérica, eu acho que foi o começo de todo mundo, né? Na genérica. Vendia de tudo um pouco. Quando entrou 2020, eu ainda não tinha identificado o que eu gostava de vender. O que eu gostava, o nicho que eu gostava de trabalhar. Mas eu tive um insight, a gente está entrando numa pandemia onde as pessoas vão ficar dentro de casa. Sim. Onde as pessoas vão cuidar mais da sua casa, porque elas vão fazer home office. Legal. E vão ir menos pro escritório, vão ir menos pro local de trabalho delas. Então eu falei, eu vou vender produtos para as pessoas ficarem em casa. Aí eu abri um e-commerce de casa e decoração. Isso logo que eu saí do exército. Legal. E aí nos primeiros 6 meses eu praticamente vendi um Simples Nacional ali, quase 4 milhões. Caramba, de junho até dezembro. Que massa, pegou o timing certo. Total. Vendi produtos de commodity para casa, assim, dona de casa, decoração, facilitadores na cozinha. E aí ali foi o estouro. E aí, como eu não tinha essa preocupação da logística, eu só precisava achar um fornecedor bom que entregasse com qualidade, o meu foco era vender e achar um produto bom. Era isso. Perfeito. E aí foi o que eu fiz. Eu minerei bons produtos nesse nicho. Achei um bom fornecedor, ele conseguiu suprir minha demanda e aí eu vendi 20 mil, 30 mil unidades aí em 6 meses. Que legal, cara. E tu acha que assim, ó, porque assim, primeiro,
tu teve que ser bastante disciplinado nesses 2 primeiros anos aí para manter tudo funcionando dentro do que era possível, Do né? que era possível, isso Dentro aí. do que era possível ali pô, 2 anos já é... Para muita gente, 2 anos fazendo algo que exige algum certo tipo de sacrifício já é algo, às vezes, que eles nem consideram fazer. Sendo que eu falo pro pessoal, às vezes, cara, às vezes o sonho de vocês está desconectado com o tanto que tu tá disposto a sacrificar. Então, tu quer algo mais do que tu quer entregar e essa conta não fecha. Sim. E tu acha que essa disciplina que tu construiu trouxe isso pro teu negócio depois que... Não, sem dúvida. Eu acho que a disciplina militar, ela me ajudou muito, né? Porque eu tinha horário para acordar, eu tinha horário para dormir. Para dormir eu não tinha mais, na verdade. Mas eu tinha horário para acordar, eu tinha horários para cumprir. Então, essa disciplina militar me ajudou muito. Mas eu abri mão um pouco da minha saúde, né? Final de 2019, eu tive ali um pequeno início de... Não posso dizer que foi uma depressão, mas foi algo que mexeu comigo ao ponto de eu não querer fazer mais nada. Foi no final de 19, ali em dezembro, virada de ano até janeiro, carnaval de 2020. Foram de 2 a 3 meses. E aí sim, procurei uma psicóloga. Eu acho que não é vergonhoso falar isso, foi o que me ajudou muito. Fiz um tratamento, fiz terapia, e aí foi quando ela me disse: você precisa hoje decidir o que você quer. O único jeito da gente conseguir te curar é você se afastar do problema. Qual que é o problema? É excesso de trabalho. Sim. Então você precisa hoje definir o que você quer. Você quer ser militar ou você quer ser empreendedor? Vamos achar um rumo. E aí eu falei, não, eu quero ser empreendedor. E aí foi quando eu decidi sair. Porque essa dúvida também te gera uma ansiedade gigantesca também. Demais. Porque te divide... O ser humano não foi feito para ficar dividido, essa é real. E inclusive até um erro muito grande. Às vezes a galera fica muito tempo. Eles não reconhecem que é uma fase, né, temporária e que tem que ter data para acabar. Por exemplo, eu conheço vários empresários que a gente ajuda na Transcend que estão nessa transição deles fazerem tudo sozinhos até começar a delegar. Mas aí alguns têm medo de, pô, esse cara vai me roubar? Será que vai fazer tão bem quanto eu? Só que se, por exemplo, tu tá num processo onde tu faz o atendimento e a venda pro cliente, se tu só consegue atender 50 por dia, tu te limita aquilo ali, tu não cresce mais. Sem dúvida. Tu não vai crescer. Então, tu vai viver frustrado esperando faturar 200 mil, 300 mil, se tu acha que tu sozinho vai conseguir fazer isso, sabendo que tem que tomar uma decisão e tu não toma. E é aquilo ali, às vezes, que vai te arrastando e te deixando frustrado e tal. Sem dúvida. Isso eu acho que é um erro grande aí que os empreendedores, principalmente do digital, cometem. Eles querem fazer tudo, mas ou não sabem fazer tudo, que isso eu acho que é o principal. Eles não sabem, ninguém é bom em tudo. E é quase impossível tu saber também, fazer. É cansativo, sem dúvida. Então, acho que assim, o suporte foi a primeira coisa que eu sempre deleguei, né? Comecei a ter um dinheiro que eu conseguisse pagar, porque primeiro eu queria fazer aquilo pagar. Eu não tinha dinheiro no início para investir. Hoje, se eu for começar, vamos criar uma marca nova. Exemplo, a Gimpack, quando ela foi criada. Depois a gente vai contar um pouquinho dela. Sim. A gente já começou delegando suporte, a gente já começou com funcionário, mas já tinha caixa, tinha estrutura financeira para isso. E tu tinha os processos que tu já sabia. Sim, sem dúvida. O que cada pessoa teria que fazer, né? Isso aí, mas quando eu comecei, realmente, os primeiros 2, 3 meses, eu fiz meu suporte. Sim. Mas o fluxo era baixo. Quando começou a aumentar, eu terceirizei, peguei uma empresa e já terceirizei o suporte, fiquei cuidando dos anúncios. Legal. Hoje a Gimpack, ela é 100% descentralizada, né? Então a gente tem gestão de tráfego, a gente tem suporte, a gente tem um financeiro. Então eu acho que isso foi principalmente a virada de chave dela agora para 2025, quando eu sentei com os sócios e a gente conversou nesse sentido. A gente precisa ter mais mão de obra, a gente precisa ter mais pessoas boas na nossa equipe. Então a gente começou a fazer contratações e também contratar empresas terceirizadas, e aí foi quando ela deu essa guinada. Agora 2025 foi o salto principal dela. E aí agora, se tudo der certo e vai dar certo, a gente vai dar um salto ainda maior agora até o final do ano. Não, tenho certeza, já foi 5 milhões em menos de um ano. Em menos de um ano, a gente começou a Gimpack em maio, 31 de maio de 2024, foi quando a gente abriu o CNPJ. Claro que a gente já estava há 30, 40 dias estruturando ela, criando o site, mas as vendas começaram mais ou menos nesse período. Aí teve a enchente aqui na cidade, né, em Canoas, que acabou atrapalhando um pouquinho o nosso crescimento, mas mesmo assim, vai bater 5 milhões de faturamento. O que a gente passou aqui em Canoas foi loucura. Só quem viveu sabe. Só quem viveu. Até hoje a gente olha pra lá, não dá pra acreditar, porque lá no prédio, no Prime, dá pra ver a cidade. E eu lembro que logo depois que tinha acontecido, ainda estava tudo alagado e um monte de lixo em todas as ruas, assim. E falei, quanto tempo vai demorar pra esse negócio se recuperar, né? E parece que foi assim, né, que o pessoal se reergueu, continuou de novo. Óbvio que tem muitas pessoas que foram afetadas e continuam, mas
Eu achei até impressionante a velocidade com que a cidade voltou. Eu acho que a força humana, né, a união de todos, assim, nós ali na empresa ajudamos colaboradores, ajudamos outras pessoas, Sim. ajudamos familiares. Então, acho que um ajudando o outro, quem pôde, quem tinha mais ajudou quem tinha menos, Isso. e aí a gente conseguiu Teve uma comoção muito grande, né? Muito. Todo mundo se ajudou. Lá na empresa a mesma coisa, então a gente não sabe o poder que a gente tem, né? Só que infelizmente a gente deixa às vezes para momentos de crise, só em momentos de crise fazer. A gente esquece de fazer isso. Quando tá tudo bem, a gente acomoda, relaxa. É verdade. Em vez de estar focando em construir coisas cada vez melhores para até evitar coisas como essa, ou se acontecer também ser mais fácil lidar, né? A gente poderia... Eu falo muito isso com o pessoal, porque a empresa, o negócio muda todo dia, a gente nunca sabe o que vai acontecer. Sim. Então não dá pra gente ficar muito relaxado nunca, né? No negócio. Eu sinto falta um pouco de mais trocas, assim, na área, mais trocas. A galera se ajudando. Às vezes eu sinto que muitos olham como concorrente, é meu concorrente. Cara, tem público pra todo mundo, vamos se ajudar. Sabe, tipo, às vezes eu busco uma atualização que vai demorar pra chegar até você. Mas Sim. se eu te levar ela, é mais fácil, então você me entrega outra. Então é uma troca. Então eu sinto que sim, tem essa necessidade da gente ter essa troca a mais, assim. E compartilhar mais experiências, compartilhar mais. Então esse podcast, por exemplo, é um exemplo positivo disso, assim. A gente poder conversar, poder trocar experiência, poder trazer pessoas da área aqui. Isso é muito, muito legal. Não, é show porque o conhecimento ele tá espalhado entre as pessoas. Tipo assim, tu já tá falando algumas coisas aqui, eu já tô anotando, ó, delegou tal partezinha, tal negócio, já vai ligando a mesma coisa. E vice-versa, vai ter troca e a gente cresce assim, né? Não tem, todo mundo... Eu aprendi muita coisa através das tuas postagens, eu acompanho outros da área também. Agora, né, tô começando a me posicionar um pouco mais no Instagram, eu era mais low profile, então acredito que eu vou trazer alguns insights que eu vou ajudar muita gente também. Legal. Então, né, não é só ganhar dinheiro, é também poder agregar na vida de outras pessoas, poder fazer outras pessoas também ganharem dinheiro. E também por consequência, a gente ganha mais também. Sem dúvida. Uma coisa retroalimenta a outra. E a Gympack, ela começou quanto tempo depois desse... que tu decidiu focar só na tua empresa? Demorou, foram 4 anos, 3 anos? Foi no final de 2018, é isso aí, mais ou menos uns 4, 5 anos no mercado. E aí surgiu a Gympack. Na verdade, de lá pra cá, de 2020 pra cá, essa loja de casa e decoração, ela durou 6 meses. Porque quando você não faz uma marca, não registra, aquilo não é seu, é muito fácil alguém te copiar, né? Então, começou a surgir diversas cópias dos meus produtos, das minhas lojas. E aí, quando você tem uma concorrência maior, suas vendas automaticamente elas caem. Se você não se posicionar como uma referência daquele produto, daquela marca, você acaba perdendo um pouco de espaço. Então eu demorei muito para tomar essa decisão. Sim. Então 2021 também eu fui para outros nichos, daí já vendi vestuário feminino, vestuário masculino, maternidade. Então eu já atuei pet, então eu já atuei basicamente em todos os nichos para chegar nesses 30 milhões de faturamento. E quando eu entrei no nicho fitness foi quando eu comecei a me identificar mais. 2022, eu dei uma pausa no... É uma coisa que sempre fez parte da tua vida, né? Sempre fez parte da minha vida. A parte do fitness. Sempre gostei. De 18 anos pra cá, que foi quando eu entrei no exército, aí tomou conta. Assim, isso aí, Matheus, é uma coisa assim que eu falo bastante pro pessoal. Porque assim, o drop é legal, claro que é legal. Só que tudo que tem uma baixa barreira de entrada vai ter mais concorrência e geralmente a tua margem vai ser menor. Por mais que tu venda e fature muito... Se tu não encontrar um produto muito certo no time correto, tu vai ter uma margem muito baixa, né? E também tu sofre muita oscilação. Às vezes, faturei por causa de um momento específico, faturei tantos milhões. Mas nada garante que isso continue fazendo. Quando tu constrói uma marca, a pessoa, tu cria conexão emocional, tu cria ali um contexto de um nicho de pessoas que admiram aquilo e com um bom relacionamento tu vende às vezes a vida toda para essa pessoa. Sim, sem dúvida. E o próprio cliente se torna uma receita no curto prazo, no médio e longo prazo. Aí tu vai construindo essa receita a longo tempo. O CRM e tudo mais. Agora, por exemplo, tu vende algo genérico, o cara só quer, ele comprou a oferta. Se alguém tiver uma oferta melhor que a tua, ele compra dele. E aí tu não tem... Então, o drop ele tem uma barreira de entrada muito baixa e ele é ótimo para quem quer começar. Sim. Então, eu quero começar a empreender no digital, eu quero ter um e-commerce, eu quero construir uma marca. Eu diria sim, comece sim no drop, porque a barreira de entrada é baixa e você consegue, com pouco investimento, já vender bem e já conseguir...
construir o início da tua marca. Você já consegue personalizar um produto, personalizar uma embalagem, você já consegue fazer algo que já está se destacando no mercado. Mas Sim. aí você tem que querer fazer aquilo, porque tem pessoas hoje que entram e querem fazer de qualquer jeito e acham que vai vender. Não é mais o drop de 2018. Sim. Né? Hoje ele tá... E hoje a Gimpack, uma grande parte dela, a gente ainda usa a modalidade de dropshipping. A gente Só que tem uma visão de marca. É marca, uma marca registrada. Legal. A gente tem a nossa logo, a gente tem a nossa... A gente faz um trabalho de marca, a gente faz um trabalho de e-commerce. 100% e-commerce. Mas alguns produtos, e uma boa parte deles, é na modalidade dropshipping pra gente não precisar cuidar do... Tu usa o drop como um facilitador operacional, logístico ali, mas ele não é o fundamento da tua estratégia. Porque quando o cara começa, o fundamento dele é o quê? É o drop, pô. Eu faço drop, eu não tenho o estoque, nada e vou vender. Só que aí, não, aqui Porque o que eu falo assim, na internet a gente tem a capacidade de parecer grande mesmo sendo pequeno. Então, se tu traz essa perspectiva e já... Por exemplo, eu entrei no teu Instagram, eu achei sensacional. Falei, pô, mas já... Não tem como dizer se é drop ou não, entendeu? Sim. E também não importa, entendeu? Não importa, porque o que eu quero é o produto. Já me gerou o desejo na estética, na comunicação que tu fez. Então, não me importa muito se é drop ou não. Eu tô preocupado com a tua marca, com o teu produto. O drop é só um meio para te entregar de forma mais fácil. É isso aí, pra gente não precisar ter esse... trabalho a mais que a logística. Mas, que nem você falou do Instagram, 100% do conteúdo do Instagram é autoral, são modelos contratados pela gente, são fotos feitas por nós, pelo nosso fotógrafo. Então, nada que tá lá no Instagram é cópia, nada que tá lá é inteligência artificial. Até dá pra criar muita coisa hoje em IA, eu acho muito interessante. Legal. Mas hoje a gente faz esse trabalho manual de fotografias, de vídeos. Hoje a gente captou também uma gama muito grande de influencers bons, grandes, que produzem conteúdo pra nós. Legal. Então, a gente trata, é uma marca e não tem como falar que parte dessa logística vem através do drop. Tá lá nas políticas da loja, o cliente pode ler quais produtos estão no Brasil, quais produtos vêm direto do fornecedor, mas dificilmente ele vai ler, porque a confiança que a gente passa para ele quando ele entra no site, quando ele entra no Instagram é muito grande. Então... E isso é muito louco, porque o que o pessoal tem que ficar claro é assim, galera. Quando a gente está falando de dar certo, de converter... Não importa muito para o cliente como que vai ser enviado, se vai ser enviado da tua casa, se vai ser enviado de uma logística grande ou pequena. O que importa é esse produto aqui me gerou desejo a ponto de eu querer de fato este produto e não outro. Por que o cara vai comprar de você e não de outra marca, de outra empresa? É isso, então tu investiu no design, na estética, comunicou com um público específico, tu já fisgou o desejo. Se ele vai tentar procurar, não tem outra Gimpack. É só uma Gimpack. É uma Gimpack só. Uma Gimpack. Então, acaba que tu pegou... É a mesma coisa que a gente fez esse mesmo trabalho na Invictus. Na BH, a gente faz a mesma ideia. Então, isso faz com que tenha um motivo pelo qual o cara vai escolher comprar a gente na internet e não numa loja física. Porque muita gente começa no online, vê alguma coisa vendo na loja física às vezes, ou que ele... Cara, se tem uma loja física no lado da tua casa, por que eu vou comprar na internet? Tem que ter um motivo muito forte. Então, se tu não tem o melhor preço, tu vai ter que ter um diferencial muito grande. Sim. E a construção de marca é isso, né? A gente consegue criar esse diferencial. Sem dúvida, nós pegamos o produto original também como protótipo, nós mudamos ele. Então, hoje, as nossas bolsas que nós temos no nosso site, nenhuma delas é 100% igual ao que você encontra na internet para comprar em outros sites, ou que você encontra daqui a pouco num site direto da China. Todas elas são modificadas de acordo com a demanda do cliente. Então, esse bolso, no início, o bolso de notebook não é muito seguro, reforça o bolso. O espaço para pôr garrafa não cabe garrafa de tantos litros, aumenta o espaço de garrafa. Sim. O zíper, teve um lote que o zíper estourou, reforça o zíper. O puxador não é bom, troca o puxador. Então, a gente fez mudanças ao longo da existência dela, que não fechou um ano ainda, 10 meses, 9, 10 meses de empresa, que já deu outra cara pro produto e aí gerou esse desejo. Agora, se a gente não tivesse escutado o nosso cliente, tivesse ficado lá atrás, batendo na mesma tecla, ou que nem a gente fala aqui, dando murro em ponte faca, não ia adiantar nada. A gente escutou o cliente, a gente foi atrás dessas melhorias, geraram custos absurdamente baixos, assim, insignificantes para o negócio. Não precisou nem repassar esse custo para o cliente, aumentou a nossa conversão. E hoje a gente consegue vender melhor devido a mudanças que o próprio cliente trouxe pra gente. Legal. E mesmo se gerasse custo, compensaria na conversão porque é o que o cara quer. Que é o desejo do cliente, né? Muito bacana, cara. Muito bacana. E o que tu acha, assim, que fez a Gimpack dar certo tão rápido? Tu acha que foi essa questão
do produto ou vocês começaram mais genérico e depois foi Eu acho que foi aprimorando? o produto. Nós começamos focados em bolsas, em mochilas e já focados na qualidade do produto, né? Então, em nenhum momento a gente pensou em vamos reduzir qualidade para diminuir preço. Porque no começo dela, nos primeiros meses, o gargalo foi o preço. Né? O cliente entrava no site e tava lá, uma bolsa mais barata, quando no nosso início era R$500. Hoje essa mesma bolsa tá R$800. Legal. Ela já subiu, por quê? Porque ela teve melhorias. Mas, nossa, uma mochila de R$500 eu encontro muito mais barato em qualquer lugar. Sim. Né? Inclusive no próprio shopping eu encontro mais barato. Ok, mas não a mesma mochila. Não a mesma qualidade. Então o nosso foco foi qualidade, fazer as melhorias necessárias para o cliente e vender qualidade para ele. E por isso o nosso ticket hoje ele é mais alto e realmente quem compra o nosso produto é um poder aquisitivo maior. Existe hoje mochilas parecidas de outras lojas, tem uma concorrente próxima à nossa, mas que a qualidade é muito inferior, que vende para um poder aquisitivo menor. E tá tudo bem, a gente não vai concorrer com eles e eu acredito que ele não vai concorrer com a gente. E ambos têm fatia nesse mercado. Sim, e isso é legal, assim como até tu tem um entendimento de qual que é o teu tipo de cliente, porque se tu consegue fisgar a atenção da galera que tem um poder aquisitivo maior, tu vai ter até uma retenção maior, um LTV maior sobre esse cara. Sim. Ele vai comprar mais vezes de ti ao longo da vida dele, por justamente ele ter mais dinheiro. E geralmente a gente é mais propenso a gastar com coisa que a gente gosta, porque a gente tem dinheiro porque a gente trabalha. Se a gente trabalha, a gente quer se presentear muitas vezes. Então acaba que tu vai ter muito mais recorrência ao longo do tempo. Então o teu custo de aquisição vai ser abatido ali, beleza, já tem uma margem na primeira venda, mas também tu vai continuar criando relacionamento com ele. E isso é legal que você trouxe, porque isso é algo muito positivo para e-commerce, no fato de criar e-commerce, mas para nós também, nós paramos para pensar que se tornou algo negativo. Por quê? E aí que vem o pulo do gato que a gente precisa sempre... Porque o pessoal acha que criei uma marca, tô resolvido. Não, na verdade tem vários problemas que o próprio lado positivo traz. O nosso produto é um produto de alta durabilidade. Então é uma garrafa muito durável, é uma mochila que ela foi projetada para durar no mínimo 5 anos. Sim. Então ela é utilizada, o mesmo material que fez as mochilas da Oakley é utilizada para fazer as nossas mochilas. Legal. Então são mochilas extremamente resistentes. Qual que é o problema gerado nisso? Em quanto tempo tu vai comprar outra mochila de mim? Então, se ela dura 5 anos, ou eu sou um colecionador de mochilas, de bolsas, de acessórios, e vou ter várias cores, ou a gente lança modelos novos, vários modelos, ou eu preciso ter um produto de recorrência. Então agora é a nossa virada de chave que a gente está conversando entre nós qual que vai ser o nosso produto de recorrência. Então, claro, vem vários na cabeça, a gente pensa em criar mais acessórios, a gente pensa em criar outros modelos de garrafa, entrar na linha de vestuário fitness também. Legal. Porque daí vestuário fitness, independente da qualidade, é recorrência. Ninguém usa a mesma roupa todo dia. Sim, exato. A mochila você pode usar todo dia, a garrafa também. Então é algo muito positivo que a marca traz e a qualidade traz, que é ter o LTV, mas ao mesmo tempo, se você não tiver produtos diferentes para entregar pro teu cliente... Já tem que ser um mix pensado para gerar recorrência. Isso. E aí agora esse é o que a gente tá entre os sócios pensando qual vai ser a nossa virada, qual no vai ser... curto prazo, eu acho interessante vocês fazerem algum tipo de programa de indicação também. Porque é uma coisa que já... Claro, mas o mix também vai ser relevante para motivar a indicação. Porque o cara vai... se eu indicar X clientes, o que eu ganho com isso? Mas se eu curto a marca, é natural a indicação, meio que eu já indicaria para meus amigos, só que agora eu vou ganhar... eu ganho uma garrafa. Isso é legal. Eu ganho uma outra coisa. Então, isso é legal, até porque nessa indicação tu não vai ter o custo de aquisição. Então, dá para pensar hoje, quanto está custando fazer uma venda de 800? E deixa eu entender o que vale a pena eu dar para o meu cliente interno, que vai ter mais ou menos esse custo aqui, que os dois ganham juntos. Porque daí eu não tenho custo de aquisição e marketing, eu ainda gero mais lealdade do meu cliente ainda. Hoje a gente tem um programa de parceria de parceiros, né? Que a gente dá um desconto pro cliente e uma comissão pro parceiro. E aí, se não tem a margem de entrada, ela é infinita. Então, quem quiser entrar como parceiro, você pode ser um grande influencer, um pequeno influencer. Se você entrar como parceiro, você ganha ali algum produto que você escolhe. E o que vier de venda de você ganha 5%. Independente da sua quantidade de seguidores, qual que é a sua relevância, né, na parte da influência. Mas essa parte aí a gente não tinha pensado ainda. Legal, né? Vou levar pra gente aprimorar. Mas mesmo assim, a gente pensando que a mochila, que os produtos são de alta durabilidade, o público fitness e poder aquisitivo alto é muito grande. Então a gente demoraria alguns anos para bater todo esse público. Mas já tem que pensar lá na frente. Tem. Porque quem não pensar lá na frente agora começa a ser engolido pelo mercado. Ainda mais que essa inteligência artificial está chegando, as facilidades estão chegando. Então faz parte. A gente já tem que pensar lá na frente qual que é essa estratégia para driblar isso. E é aquilo que a gente estava falando, né? O jogo é
poder pensar nisso enquanto tá tudo bem e tá crescendo. Porque, como a gente falou, a gente não sabe o que vai acontecer. O Jim Collins fala que a gente tem que ter aquela paranoia produtiva porque a gente não sabe o que vai acontecer. A gente só não tem clareza do que vai acontecer. Então, se a gente já tem a oportunidade de já criar isso desde agora, então já desenha. Então, a ideia é sempre Tem um livro que chama Arquitetura de Receita, que tu já pensa em tudo que o cliente pode fazer ao longo da jornada de vida dele quanto a empresa. Então, por exemplo, quais são os produtos que eu vou usar para adquirir? Quais são os produtos que eu vou usar para reter esse cara? Quais são os produtos que eu vou usar para monetizar e aumentar o valor médio de compra comigo? Quais produtos ou estratégias de indicação? Então, é uma árvore de coisas que a gente vai desenhando essa jornada para maximizar ao máximo, né? Tanto a entrega de valor para o cliente quanto a receita que entra na empresa. Sem dúvida. Então, isso é muito massa, já começar a pensar. Então, hoje, a galera pensa em a maioria só de adquirir clientes. Mas como eu mantenho... E muitas vezes essa questão de retenção, monetização, de vender mais para o mesmo cara é o que sustenta o teu negócio e faz com que ele seja saudável. Porque dependendo do teu nicho, tu não vai ter muita... tu vai ter um custo muito caro, né? Um exemplo muito... Até por canal, por exemplo. Na loja física, é muito mais fácil acontecer de, por exemplo, eu gastar R$30 para conquistar um cara e ele me comprar 800, R$1.000. Porque o ambiente de venda é muito mais persuasivo, dou muito mais pressão. Coisa que não é tão fácil fazer num e-commerce, a não ser que, naturalmente, o teu produto já tenha esse ticket, né? Sim. Mas em outros, geralmente, se eu tenho produto de R$100, 150, o cliente sempre vai, eu não conheço a marca. Eu vou aqui no mais barato, né? Mas mesmo com ticket mais alto, o custo de aquisição do primeiro cliente no e-commerce, ele tá mais alto e cada vez ficando mais caro. Sim, fica. Então, isso a gente consegue provar isso fácil pegando os dados de um Meta Ads, por exemplo, né, do gerenciador, e vendo qual que é o nosso CPA lá e depois fazendo um remarketing no Google, por exemplo, ou uma campanha de e-mail marketing, que é uma campanha que está muito forte na Gimpact hoje, e vendo o CPA dessas campanhas de remarketing, essas campanhas de recompra. É muito mais baixo. Muito. Então, se o cliente teve uma experiência boa na primeira compra dele, gostou do produto, teve um bom atendimento, a recompra ela vai ficar muito mais fácil. Então, hoje, a maioria dos e-commerces, eu acredito que estão sendo sustentados pela recompra, né? Você paga bem mais caro agora, você gasta para adquirir e depois você mantém a sua base ali vendendo outros produtos para ele. Exatamente. E até pensar sobre, por exemplo, na Invictus Joias, no início a gente só vendia para cliente final. Em 2020, a gente perdeu, no Instagram tinha 240 mil seguidores em 2020. A gente perdeu porque a gente a gente perdeu em julho de 2020. Em fevereiro, a gente postou um cliente do Grêmio e do Flamengo. E aí, direito autoral. Direitos autorais, eu não tinha ideia na época disso aí. Não tinha, porque eu já tinha visto outros concorrentes anunciando e tal. E aquele negócio nem vendia muito, sinceramente. Só que 6 meses depois a gente perdeu todo o Instagram, a gente teve que começar tudo do zero. Então lá, a gente reconstruiu em 4 meses, a gente voltou um faturamento médio de 400 mil em 4 meses. Tipo, a gente perdeu conta de anúncio, perdeu o Instagram, tudo. E a estrutura e os custos continuaram aparecendo. Aí a gente decidiu, o que a gente vai fazer para resolver isso? Então a gente voltou à estratégia que a gente estava fazendo, a gente já conseguiu, óbvio, com uma margem menor, mas voltar a vender. Só que aí a gente criou também essa parte de atacado e revenda, nessa mesma fase. E hoje gera muita receita pra gente de um canal que nem existia. Até hoje a gente colhe os frutos disso que a gente fez lá em 2020. Vai fazer 5 anos. E é um modelo, é o mesmo produto que eu vendo de uma forma diferente, porque aí o cara precisa do produto para ganhar mais dinheiro. Então ali, ao invés de eu vender por estética, por status, eu vendo pro cara ganhar mais dinheiro. E ele, quanto mais ele ganha, mais ele volta. Então a gente sabe dessa dinâmica em termos de, que produtos que eu vou oferecer para esse cara, né? Porque eu só vou oferecer o que realmente vende. Porque se ele não vender, eu também não ganho. Então é sempre essa relação de ganha-ganha. Só que é o mesmo produto num modelo diferente. A mesma coisa a loja física, a gente recebe as pessoas lá. E lá a gente vende tanto atacado quanto varejo também, só que o ticket médio é muito maior. Então a gente olhar para diferentes canais e entender como que ele funciona e como que ele pode complementar o valor cheio do que a gente está vendendo, o faturamento inteiro, é muito bom. Abre a mente da galera, porque só fica às vezes vou vender desse jeito, vou vender no site. Tem gente que fala assim, eu falo, tu quer ganhar dinheiro
ou tu quer vender no site? Ah, quero ganhar dinheiro. Não, então tu me escuta aqui que a gente vai fazer diferente. É verdade. Porque às vezes é mais fácil vender um comercial do que um site. Sem dúvida. A Gimpack hoje ela tem esse gargalo de atacado, porque como ela é um ticket alto, é difícil você vender em quantidade para a pessoa revender num valor maior ainda. Sim. Então é um produto de ticket maior, então é bem difícil a gente conseguir o atacado. Mas a gente pegou daí temos uma estratégia que a gente consegue fazer parceria com empresas. Legal. Então a gente não vende atacado para um revendedor, mas a gente consegue vender atacado para a empresa que quer dar uma garrafa para cada funcionário. Ah, legal. A gente consegue vender para empresas que quer dar uma bolsa para cada funcionário, uma mochila. Tem muita empresa que dá mochila logo que a pessoa entra. Tem empresas que fecharam conosco, quantidades maiores de mochila, personalizada com o nome deles, com o pet deles. Nossa mochila é toda personalizável, para dar para o funcionário. A gente conseguiu fazer uma parceria no passado com a Integral Médica, né? Acho que a maior marca de suplementos hoje do Brasil. Sim, muito onde a gente forneceu 50 mochilas, 50 bolsas para eles ir para o Mr. Olympia em Las Vegas. Todos os atletas deles receberam uma mochila vermelha com a logo da Gimpack, com a logo da Integral Médica, e toda a equipe de staff recebeu uma bolsa preta transversal para eles poderem levar os materiais. Então foi bem legal, assim, os atletas abrindo, receberam uma mala, daí foram várias marcas que eles fizeram parceira, né? A mala era da bagagem, então foram várias marcas. E aí eles abrindo a mala da bagagem, assim, uma Gimpack dentro, assim, com um cartãozinho. Então foi bem legal, essa é uma estratégia que a gente achou. Tem no Instagram lá o registro disso tudo? Tem no Instagram, tem no nosso, tem na Integral. Que massa, cara. Então agora esse ano a gente pretende fazer novamente essa parceria um pouco mais organizada, porque foi bem... Eles nos procuraram bem perto ali do evento, então fazer um pouco mais organizado, talvez a gente entrar numa linha já de garrafa, a gente vai conversar com eles agora, ver se a gente consegue aprimorar isso com mais calma. Mas é muito... E isso é muito importante, até porque hoje o mercado fitness, ele é muito carregado por influenciador também, né? Muito. É muito famoso, assim, talvez seja um nicho um dos mais populares da internet. Hoje sim. Hoje acho que é o que mais tá em alta, assim, é o fitness. Tá toda hora com os vídeos em alta lá e é tudo fitness. É porque também eles mesclaram muito agora o humor com o fitness. Tá quase um multiverso, né? Tudo envolvendo o fitness. É um baita do mercado. E me diz uma coisa, como que surgiu aí a questão da engenharia do corpo no Canoas Shopping ali? Então, a engenharia do corpo daí é um negócio físico, né? Que eu tenho uma academia, hoje é uma academia... Acredito ser uma das maiores da cidade ali. É top. Ela tem em torno de 2.000 metros quadrados hoje, tem mais as quadras do lado, que dá mais 2.000 metros quadrados, mais a loja de suplemento. Então, a ideia surgiu ali no final de 2020, quando eu fiz a loja de casa e decoração. Em 6 meses vendi quase um Simples Nacional e eu precisei... eu pensei assim, beleza, isso aqui é o que me deu de lucro e é um bom lucro. Tá. Aonde que eu vou reinvestir isso? Né? As pessoas geralmente pensam, vou comprar um carro, vou comprar um carrão. Sim. Eu já tinha carro, eu tinha um carro bom, então não precisava trocar. Já tinha casa, já estava em busca da minha casa, mas não era só aquilo que eu almejava. Então eu falei, eu quero ter um negócio físico. Eu quero ter algo onde eu possa olhar e falar, isso é meu, porque o digital é meu. Sim. Mas eu queria ter algo palpável, sabe? Algo físico. E aí eu falei, pra onde eu vou atacar? Eu falei, agora eu vou atacar pra onde eu gosto. Eu tô com caixa, eu tô com recurso. E aí apareceu um anúncio da franqueadora vendendo franquias. E aí eu entrei em contato, estudei a marca, foi uma proposta boa. E aí eu comprei ali a engenharia do corpo do Canoas Shopping, a gente abriu... Ela atrasou um pouquinho a obra ali, alguns problemas de obra, mas deu 1 ano e meio mais ou menos a gente abriu ela. E hoje ela é um sucesso, a gente tá com 4.400 alunos. É o que tá movimentando o shopping ali, pô. Muito. É o que tá movimentando o shopping. Lá do prédio dá pra ver um monte de gente entrando e saindo com roupa de academia, né? Não, muito. Inclusive, agora a gente tinha 2 horas de estacionamento, eu fui lá, argumentei com o shopping, falei, me deem mais 1 hora que eu vou botar a gente pra dentro do shopping. Sim. Mas né, porque 2 horas hoje em dia é um tempo padrão de treino. É treino, é banho, é treino, fazer um cardio. Me dá mais 1 hora, eu vou jogar meu público para dentro do shopping e vou aumentar o faturamento. É muito em cima, né? É isso aí, é um movimento muito bom que a gente tem mesmo. Hoje, somando nossos alunos, mais o público de Gympass que frequenta a academia, a gente está com 4.500 alunos mais ou menos, 4.400 a 4.500. A gente vai fazer a ampliação da academia esse ano, a gente vai fazer uma academia de 4.000 metros quadrados no mesmo espaço. Então é um projeto para 8.000 alunos. Legal, então cara. A gente vai colocar aí, considerando que a população de Canoas é 350 mil habitantes, a gente vai ter 2% da população dentro do nosso espaço. Muito massa. Isso é bem legal, é muita Cara, gente. que massa. E qual que é a tua visão pro futuro, assim, Primeiro, né? Como que tu tem gerido tudo isso? São negócios bem distintos, né? Como que tu gere e qual que é a tua visão pro futuro? Então, para gerir, eu acho que
o segredo que eu encontrei foi ter pessoas boas do teu lado, né? Então, se você não tiver pessoas boas, você não consegue crescer e não consegue gerir tudo isso. Sim. Então, na Gimpact somos 3 sócios, temos uma equipe muito forte junto com a gente, temos Legal. um suporte muito forte, temos um financeiro, então a empresa ela é toda já estruturada para a gente conseguir... Tem alguém foda em cada parte isso essencial aí. ali para tocar o negócio. Isso aí. Na academia a mesma coisa, tem um gerente muito bom, na loja de suplementos, nas quadras, então todos os negócios têm pessoas muito boas abaixo de mim que me ajudam a gerir aquilo. E se eu ficar um mês sem aparecer nas empresas, eu tenho certeza que eu volto um mês depois. Vai ter um detalhezinho ou outro que vai mudar, Vai porque ter eu sou uns muito ajustezinhos. detalhista. Eu sou Sim. muito detalhista, mas eu tenho certeza que vai estar o melhor possível. O melhor Sim. possível com o trabalho É o deles. que eu falo, pessoal, assim, porque o jogo, pra mim, é tu ter os negócios e eles não depender 100% de ti pra funcionar. Sim. Então, constrói, beleza, no início tu pode estar ali, bota a mão na massa e tal, mas constrói, valida os processos, depois traz gente boa, toca e depois só gere essas pessoas. Então, tu já tá vivendo isso aí, é isso aí que tu tá... Sim, sem dúvida. E agora, para o futuro, né, sem dúvida, queremos crescer a Gimpact, queremos tornar a marca referência em fitness aí no Brasil, em garrafas, em bolsas, em acessórios fitness. Eu quero agora voltar com mais força para o digital, porque eu deixei o digital um pouco de lado quando eu comecei no negócio físico. Então, eu quero criar novas marcas, eu quero ter outras marcas no digital também, porque é de onde eu vim, é a minha essência e é o que eu amo fazer de verdade, assim, né? É trabalhar com o digital, trabalhar com a internet. E também agora quero começar a me posicionar um pouco mais, quero começar a aparecer um pouco mais no Instagram, gerar um pouco mais de conteúdo, quem sabe um infoproduto mais à frente. Legal. Fiquem de olho aí, cara. É isso aí. Um infoproduto próprio aí para poder ensinar outras pessoas também a fazer o que eu fiz, a crescer como eu cresci. E eu acho que agora o meu foco principal para 2025 é voltar realmente com o gás 100% no digital. Já que as empresas físicas estão bem geridas estão estabelecidas ali. Estão com pessoas boas ali tocando para mim. E claro, tem que estar de olho, o administrativo é o que faço, eu estou sempre de olho, eu passo dentro das empresas, eu converso bastante com os gestores lá sobre as mudanças. Agora vai ter ampliação da academia, então a gente dobra o tamanho dela. Então eu preciso atuar nisso, a gente precisa definir juntos quais são as novas máquinas que vão chegar, como é que vai ficar a obra, isso tudo eu não descentralizo, porque depois o resultado final, se der errado, eu não responsabilizo ninguém. Foi uma decisão final minha. Sim, porque são decisões de expansão do negócio, tu vai ter que estar à frente. É o que tu não vai ficar ali o operacional do dia a dia, né? É isso aí. Mas já estamos finalizando o projeto. Acredito que esse mês finaliza o projeto, já vamos entrar com a nova compra dos novos equipamentos, vai ser basicamente o dobro de equipamentos que nós temos hoje, mas é uma estrutura para o dobro de pessoas também. Sim, não, cara, show de bola. Cara, eu acho que assim, o pessoal pode tirar vários insights de todas as partes do que a gente falou aqui. E a última coisa pra gente encerrar, então, Matheus, que conselho tu daria para um cara que quisesse construir a mesma coisa que tu construiu? Basicamente isso. Pode dar, tu quer quantos conselhos? 2, 3? Quantos tu acha suficiente? Eu vou falando aqui. Dá um conselho pro cara que construi a mesma coisa que tu, como se fosse tu de 8, 7 anos atrás. O conselho que eu daria é trabalhar com amor. Coloca amor e coloca vontade naquilo que vocês querem fazer. Independente se você quer começar algo físico, quer começar algo no digital, não entra fraco, não entra meia boca, não entra sem vontade. Entra com toda a tua energia possível que você tem, porque muitas vezes a pessoa que vai começar, ela vai ter que dividir o tempo do mesmo jeito que eu dividi, mas no mínimo do tempo que eu tinha, naquela época eu coloquei toda a energia que eu tinha, todo o amor que eu tinha, e deu certo. E trabalha com honestidade, não passa a perna em ninguém, faz as coisas certas. Trabalhar com honestidade, o caminho ele é mais longo, ele demora mais, mas ele é mais recompensador. Hoje eu deito a cabeça no travesseiro, eu durmo tranquilo e eu sei que eu não fiz nada de errado para chegar onde eu cheguei. Demorou 6 anos, que eu acho que foi muito pouco para construir o que eu construí, é muito rápido. Vale muito a pena pro ganho. Por causa disso, porque foi trabalhado com muito amor, com muita vontade e com muita honestidade. E aí Deus recompensa, né? Tudo que você fizer com honestidade, fizer o bem, ele te retribui o bem. É isso aí, cara. Sensacional. Obrigado por ter vindo de verdade, viu? Obrigado. E que seja só o início de uma amizade, de um relacionamento de longo prazo que a gente vai construir junto. É isso aí. Tá? Nos visita lá na academia. Opa, do ladinho, né? E eu vou subir ali no prédio também tomar um café. Já me convidou? Já tá convidado. Agora eu sou de casa. Já me dá uma cópia da chave. Se a gente não se encontrar, é literalmente 1 minuto de caminhada. É isso aí. Então é isso. Tamo junto. Obrigado, viu? Valeu, gente. Até mais.
E esperem aí que daqui a pouquinho já vai ter o próximo episódio, tá? Então, semana que vem, no máximo, já tá saindo. Tamo junto e é isso aí. Valeu!